Pronto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as relações de trabalho, as relações de emprego, agora durante essa pandemia. Eu acredito que muitos de vocês tenham familiares que tenham passado por problemas nas suas empresas, nos seus empregos nesse momento. É um momento realmente difícil para toda a população, não tem ninguém que saia ileso disso, não tem ninguém que saia imune de uma situação dessa, que é muito nova para todos nós, que é muito nova para a população de uma forma geral. Nós não temos registro de ter vivido em tempos modernos uma situação semelhante a essa que nós estamos vivendo. E é uma situação que é completamente imprevista, é uma situação que foge à nossa compreensão e ao que a lei poderia nos trazer como fórmulas para resolver esse tipo de demanda. E por que eu falo de lei? A lei ela traz normalmente a previsão com o que ela tem à mão. E o que ela não tem à mão, o que ela não tem como regra na sociedade, o que ela não tem como uma possibilidade de ocorrência, ela não tem como prever. Assim como nós, na nossa vida cotidiana, nós não temos como prever situações como essa que nós estamos vivendo. E isso em direito tem um nome específico, que vocês devem ter ouvido falar bastante aí na mídia, devem ter ouvido falar bastante no noticiário, dois termos, força maior e estado de calamidade. Acredito que todos tenham ouvido falar, é um termo jurídico que virou senso comum hoje na nossa população, justamente pelo que nós estamos vivendo. E por que se fala tanto disso? E por que ao invés de começar a falar de relação de trabalho, de como é que ficam os empregos, de o que deve, o que não deve, por que a importância de começar falando isso? Porque para que vocês entendam o que aconteceu na nossa legislação e o que está e as consequências de tudo que foi criado nesse momento, para que vocês consigam entender a dimensão disso, vocês precisam entender o que é que significa a força maior, o que é que significa o estado de calamidade pública. Esses são conceitos legais que estão previstos na nossa lei e que dizem respeito, os teóricos falam que a força maior, ela é uma ação de causas que se situam fora do alcance da vontade das pessoas e que obriga essas a realizarem ou deixarem de realizar determinado fato, e isso independente da sua vontade. Ou seja, se você não tem como controlar, você não tem como prever, você também não consegue controlar as consequências disto. Então, diante disso, você tem a possibilidade de flexibilizar todas as obrigações, todas as situações que comprovadamente foram impactadas, que foram prejudicadas por essa situação de força maior. E eu acho que por essa minha fala todo mundo pôde perceber que isso é exatamente o que nós estamos passando nesse exato momento. Nós passamos por um estado de pandemia, que é um vírus que acometeu o mundo, que é uma situação de emergência sanitária no mundo e que traz consequências severas para a nossa população, que impede o nosso direito de ir e vir, impede o fluxo das relações, o fluxo do trabalho de uma forma geral, e obviamente isso não tem como não trazer impactos econômicos fortes. E quando a gente fala de impactos econômicos fortes e fala de relações de trabalho, necessariamente a gente tem dois polos aí, a gente está num bavi, né? É o trabalhador do lado e o empregador do outro. Uma relação de trabalho, gente, só para ficar mais claro para vocês, de trabalho, conceitualmente falando, é tudo que envolva a nossa força de operação. Mas uma relação de emprego é aquilo que tem carteira de trabalho assinada. A diferença básica é essa. E hoje, as medidas que nós vamos conversar aqui dizem respeito às pessoas que têm carteira de trabalho assinado, aquelas pessoas que têm emprego formal.
E por quê? Porque a nossa CLT e todas essas medidas provisórias que apareceram por aí, elas cuidam eminentemente disso. E aí, quando isso tudo começou, lá no começo dessa pandemia, o que aconteceu? Foi decretado o estado de calamidade pública. Por quê? Porque esse conceito que eu coloquei para vocês de força maior, ele é um conceito legal, é um conceito que a lei traz, mas é um conceito que às vezes se tenta alegar em algumas outras circunstâncias, como por exemplo, numa crise econômica financeira, como por exemplo a crise do Plano Collor, que gerou uma queda muito grande nos negócios no Brasil. Isso foi, na época, um motivo de alegação. Determinados atos do governo, vou colocar para vocês, os mais velhos aqui devem lembrar, não sei se vocês se lembram daquela época dos caça-níqueis, que era possível esse tipo de jogo, era possível esse tipo de atividade econômica, e o governo foi e proibiu. Um ato do governo foi e proibiu. Então, para aquelas pessoas que exerciam aquela atividade, eles alegaram esse ato do governo como um ato que eles não tinham como prever e tentaram enquadrar aquela situação daqueles contratos de trabalho como força maior. E aí eu vou desenrolar algumas coisinhas que eu sei que vocês já podem estar curiosos, porque saiu muito por aí, muito está se falando por aí sobre um determinado artigo aí da CLT que trata exatamente sobre isso e sobre a possibilidade de culpar os entes governamentais por isso que nós estamos passando agora. A gente teve aí uma notícia recente, eu acredito que todos tenham visto, de um restaurante famoso no Brasil, o Fogo de Chão, que demitiu todos os seus trabalhadores e disse: estou mandando a conta para o estado de São Paulo, estou mandando a conta para o Dória pagar. E aí eu garanto para vocês que lá na frente eu vou contar o que é que isso tem de verdadeiro, o que é que tem de falso. Mas vamos fazendo o desenrolar da história. E esse estado de calamidade, então, ele tem que ser decretado pelo governo. E ele foi. Desde o dia 20 de março, agora de 2020, saiu um decreto, ou seja, uma determinação legal, uma instituição formal de que estamos em estado de calamidade pública. Bom, se nós estamos categoricamente em estado de calamidade pública, tudo que diz respeito à força maior, tudo que a lei traz de previsão sobre força maior, ou seja, esses tratamentos extraordinários, tudo isso agora é possível ser aplicado no nosso cotidiano, nas nossas relações, sem margem para dúvida de que isso agora é possível. Ok? Eu não sei se vocês interagem comigo, acho que no bate-papo vocês interagem, né? Então, se não ficar claro, vocês me dizem. Então, decretado esse estado de calamidade, o que aconteceu no primeiro momento? A gente não tinha ainda medida provisória nenhuma, todo mundo em desespero, as empresas fechadas, recorremos ao que existia na nossa legislação de previsão para tratar sobre esse assunto. E o que é que tinha na nossa legislação? A gente tinha essa previsão da existência dessa possibilidade de força maior na CLT, tinha uma única possibilidade de suspender as atividades, de dar licença remunerada, ou seja, mediante pagamento para os funcionários, e se isso passasse de 30 dias, o que era uma coisa incerta, isso ficaria a cargo do empregador, e o único benefício que ele teria aí pela lei seria pura e simplesmente poder compensar a partir do 30º dia, se isso chegasse a 30 dias, poder compensar esse período, e o trabalhador, em tese, perderia o direito a férias. Por que isso? Então, assim, se não existisse medida provisória, o que tinha para hoje era exatamente o que eu estou falando aqui. Era a possibilidade de licenciar o funcionário de modo remunerado e fazer com que ele perdesse as férias se isso passasse dos 30 dias e compensar esse período que estava pago e não estava aproveitado pelo empregador. E por que obviamente, isso não seria suficiente para a gente? Por que isso não seria suficiente para a nossa situação atual?
Justamente porque ninguém tem dinheiro para pagar salário no Brasil, as empresas estão completamente desestruturadas, sem a possibilidade de atuação no mercado. As empresas não têm dinheiro para pagar salário. Então, se hoje a gente já tem um cenário aí de quebradeira geral, nós teríamos um cenário ainda mais agravado. Então, não seria suficiente para garantir. E aí foram criadas, tinha uma outra possibilidade também, que no caso dos serviços que são essenciais, dos médicos, os hospitais, os supermercados são considerados como serviço essencial. Todos esses serviços essenciais, eles poderiam, tem uma previsão na CLT, de que você poderia, nesses casos de calamidade, de força maior, estender essa jornada para até 12 horas de trabalho por dia. E eu pouco vi falando sobre isso, e isso ainda é uma possibilidade na conjuntura atual. Mas a gente sabe que isso não seria suficiente. Aí se pensou, vamos dar férias. Ok, mas férias tem uma necessidade de um aviso prévio de 30 dias para você dar as férias. E você dá as férias, você tem que pagar as férias e tem que pagar com 2 dias antes da pessoa entrar em gozo de férias, você tem que fazer a remuneração daquele valor. E ainda custear 1/3. E a pessoa ainda teria que ter direito adquirido já as férias, para que você pudesse conceder as férias. E aí a outra possibilidade, férias coletivas. E aí esbarrávamos em mais impedimentos que a lei trazia. Por quê? Porque férias coletivas você teria que dar 15 dias de aviso prévio, você teria que pré-avisar os trabalhadores com 15 dias de antecedência, e você só poderia fazer ou para a empresa inteira ou para um setor inteiro da empresa. E, enfim, e você teria que avisar também o Ministério da Economia e o sindicato da categoria. E com esse fechamento, a gente, obviamente, não teria essa possibilidade, não teria esse tempo para isso, porque tudo foi muito rápido. Eu não sei se vocês se lembram no começo, que hoje a gente já tem 60 dias de pandemia, mas foi tudo literalmente de um dia para o outro. Eu estava, inclusive, indo à Feira de Santana fazer uma audiência trabalhista em um fórum de Feira de Santana. E antes de sair de casa, eu olhei eu tenho o costume de olhar o andamento do processo. Quando eu abri o site do tribunal, expediente suspenso, não teria audiência, estava tudo cancelado. Então foi tudo muito abrupto, muito sem aviso prévio. E o comércio fechou logo dentro da mesma semana. No sábado já houve o decreto de fechamento geral. Então não tinha tempo de cumprir esses prazos, nenhum deles. E aí o empregador, nesse período, a maior parte das vezes, ou ficou muito sem condição de pagar salário, muitos outros tentaram fazer essas medidas desrespeitando o prazo, e aí o governo trouxe essa nossa medida, a primeira medida provisória de todas, que foi a medida provisória 927, que vocês devem ter ouvido falar muito dela nessas últimas semanas. E o que é que trouxe de diferente essa medida provisória? O que é que ela trouxe de relevante para essa situação? O que é que mudou? Na verdade, a gente teve algumas medidas provisórias, a gente teve uma enxurrada delas, especialmente no início da pandemia. A gente costuma brincar que nós, advogados trabalhistas, a gente trocou de turno, a gente estava trabalhando, quem trabalha de turno aqui, se alguém trabalha de turno sabe, a gente estava no turno noturno. E a gente estava tirando plantão de 24 horas, porque as medidas provisórias saíam todas de madrugada e a gente tinha que estudar todas as medidas de madrugada, bater, orientar e passar para as empresas como é que seria aplicado. E foi realmente uma loucura, foi uma coisa muito, muito complicada e muito complexa de se entender e bastante discutível em certos pontos. Ah, professora, por que você fala discutível em certos pontos? Bom, vocês já perceberam que a gente já devem ter acompanhado pelo noticiário aí, que nós tivemos aí alguns movimentos aí pelo Supremo Tribunal Federal. Várias instituições entraram com ação direta de inconstitucionalidade em relação a todas as medidas provisórias de todos os aspectos possíveis. Só, gente, que essas são medidas de exceção. E antes de eu começar a falar sobre medida provisória, que foi o que mudou na lei, o que é que eu tenho para dizer para vocês de mais contundente na noite de hoje? Gravem o que eu vou dizer agora.
Mudou muita coisa na lei? Mudou. O que é que não mudou, gente? Regra de rescisão de contrato de trabalho. Isso não mudou. Continua tudo como era antes. E por que eu digo isso? Porque eu recebo diariamente perguntas de alunos, perguntas de clientes, perguntas de uma forma geral, em todos os meus canais de comunicação. Professora, se eu demitir o funcionário, eu preciso pagar a rescisão? Precisa. Professora, se eu demitir o funcionário, eu preciso pagar no mesmo prazo de 10 dias que tinha antes da Covid? Precisa. Professora, mas eu não tenho dinheiro. Mas a lei não mudou. Professora, mas está todo mundo parado, meu negócio fechou, mas a lei não mudou. Então, gente, lá na frente, quando isso tudo acabar, que as ações começarem a aparecer na Justiça do Trabalho, e acreditem, elas vão aparecer, porque não tem como você passar por um período com leis feitas de forma tão rápida, sem estudo, sem necessariamente um cuidado técnico, sem que isso não atropele alguma coisa importante lá na frente. Só que, obviamente, a gente tem dois pilares importantes aí. A gente tem um pilar que é a sobrevivência do trabalhador e a gente tem um pilar que é a sobrevivência da empresa que dá emprego ao trabalhador. Então, ambos os valores são igualmente importantes na nossa sociedade. Mas, obviamente, descontentamento a gente vai ter para ambos os lados. Ambas as partes, elas vão, obviamente, sempre puxar a sardinha para o seu lado. Então, o que a gente precisa ter em mente? Tudo que foi colocado como lei nova, tudo que foi colocado em medida provisória, todos os incentivos financeiros, tudo isso foi pautado na preservação do emprego. Pelo menos até a data de hoje, dia 20 de maio de 2020, todas as medidas para enfrentamento dessa pandemia, elas foram criadas para preservar e garantir o emprego. Então, qualquer medida que você venha a tomar na sua empresa, que venha a dizer respeito à demissão do seu funcionário, demita se tiver condição de pagar. Se você foi demitido, você tem o direito de receber as suas parcelas rescisórias e tudo que se tem direito nesse sentido, dentro dos prazos corretos. Se ultrapassar o prazo, tem multa e é caro. Não sei se vocês sabem, nós temos aí, se você passar de 10 dias, nós temos a multa do 477 da CLT, que é uma remuneração a mais, além dos valores de rescisão. E se o trabalhador entrar na justiça, você ainda paga 50% do valor integral dessa rescisão, até a data, se você não fizer esse pagamento até a data da primeira audiência trabalhista. Então tem muito empregador que desesperou, que não soube o que fazer direito, não soube como pensar de uma forma mais estruturada, mais ponderada a situação, ou não pôde até esperar, demitiu o seu quadro de funcionários sem condição de pagar e depois vai sofrer as consequências. Então, o que é que mudou? Aliás, antes de falar do que mudou, falando de rescisão, a única hipótese e que já existia na CLT a respeito de força maior relacionada às rescisões de contrato de trabalho única e exclusivamente na hipótese da empresa quebrar. A empresa morreu, fechou as portas, encerrou as atividades, deu baixa no CNPJ, vai acabar, vai morrer. Quando acabar a pandemia, ela não vai voltar à atividade. Não é uma paralisação atual, entendam. É o fechamento total da empresa. Acabou. Não vai mais voltar. Por culpa da pandemia. É importante que a gente frise isso também, porque tem muita gente pegando carona na pandemia, muita gente tentando fazer isso, pegando carona para dizer que fechou as portas, que demitiu por culpa da pandemia, mas quando na verdade já estava descumprindo as obrigações. E o judiciário não é bobo, isso vai ser visto e vai ser ponderado quando essas ações estourarem. Eu digo isso porque eu já tive essa situação, já vivenciei essa situação agora nesse período. Eu tive duas situações. Uma empresa que já estava muito ruim e fechou,
e aí precisou demitir todos os funcionários, e eu orientei que fizesse o pagamento de forma integral, porque o histórico, os balancetes dessa empresa já comprovavam que ela já não vinha bem e que já vinha descumprindo todos os direitos trabalhistas. Então, não dá para aplicar o que eu vou dizer agora. E tive uma outra empresa que com 45 dias de pandemia, gente, desculpa, a batedeira aqui na porta é meu filho, a gente está em home office, então eu também tenho esses dilemas aqui. Essa hipótese, essa única hipótese de benefício, caso a empresa venha a quebrar, a falir agora no momento da pandemia, se isso acontecer, ela tem uma redução de 50% das multas rescisórias e entendo eu, que do 13º proporcional, das férias proporcionais, e há quem entenda que não seria direito o recebimento do aviso prévio. Eu entendo que também haveria a possibilidade de pagamento de 50%, porque a lei fala especificamente na metade dos valores das parcelas de indenização. Então, nós temos legalmente previsto somente esta hipótese para beneficiar as empresas que quebraram em virtude da pandemia. E, gente, isso que eu estou falando aqui está longe de ser pacífico. Está muito longe de ser pacífico. Em direito, nós dizemos que tudo depende. E depende do quê? Depende do juiz, depende da vara que cair, depende do estado de humor do cidadão que pegar para julgar, depende de como o advogado colocou, das provas que ele levou no processo, depende da linha doutrinária que o julgador segue. Por que eu digo isso? Se vocês olharem aqui atrás de mim, na minha estante pessoal de casa, tem vários livros de direito do trabalho. Cada um desses doutrinadores pensa uma coisa diferente sobre o que eu estou falando aqui. Se você consultar Romero, ele diz que você paga 50% somente da multa dos 40% da FGTS, ou seja, você pagaria 20% e o restante das parcelas rescisórias você paga inteira. Se você for para um outro doutrinador, ele tem o mesmo entendimento que eu tenho, de que a interpretação desse artigo por mais de 50%, por 50% do total daquela rescisão. Então, não sabemos o que vai acontecer. A gente nunca passou pelo que estamos passando agora. Então, é o que a gente chama em direito de jurisprudência da crise. A gente já passou por uma crise dessa? Não. Se não passamos por uma situação desse tipo, dificilmente nós vamos ter parâmetros para comparar. O nosso parâmetro de comparação é vazio. É o novo normal, o novo direito. Exatamente, o direito é subjetivo, abrange várias margens de interpretação. Então, diante de tudo isso que nós estamos falando, para a preservação dos empregos foram criadas as medidas provisórias. E aí nós tivemos a primeira, que foi a medida provisória 927 de 2020, que começou já de cara dizendo o seguinte: acordo individual, acordo escrito feito entre patrão e funcionário prevalece sobre todos os outros acordos porventura feitos, sobre a lei, ou seja, sobre os instrumentos legais e normativos existentes, que é isso, sobre a convenção coletiva de trabalho, prevalece sobre o acordo coletivo de trabalho feito, prevalece sobre outros ajustes que você tenha feito com seu empregado, ou seja, não prevalece o contrato de trabalho que ele fez ali. Isso pouco se tem falado a respeito disso que eu estou falando agora. Até porque eu acho que pouco ele tem sido usado, mas como a nossa pandemia está durando bastante no tempo, a gente não sabe o que é que pode vir disso. Então, se vocês ouvirem falar sobre isso, lembrem da professora Janaína que disse, que está lá no artigo, salvo engano, 2º dessa medida provisória. E aí vieram outras flexibilizações. Veio nessa medida provisória, aí nessa listinha que eu coloco para vocês no slide, a flexibilização do teletrabalho, das férias individuais, das férias coletivas, veio a possibilidade de antecipação dos feriados não religiosos, veio a instauração do banco de horas negativo, veio a postergação do pagamento do FGTS
E aí, o restinho a gente vai falar de depois. Vamos esmiuçar um pouquinho cada um deles, de forma rápida, que eu sei que vocês... que a gente tem pouco tempo. Teletrabalho, gente. Acho que todo mundo sabe aqui o que é teletrabalho. É aquele trabalho que você sai do âmbito do ambiente empresarial para ir para o âmbito da sua residência. Não necessariamente com o computador. O teletrabalho ele pode ser feito sob qualquer modalidade, desde que ele não seja feito dentro do ambiente de trabalho. Qual é a diferença? O que é que mudou com essa medida provisória? É que antes você precisava de um prazo de 15 dias de antecedência, uma comunhão de vontade com o seu empregado, ou seja, o empregado tinha que concordar em fazer essa transferência para o ambiente de trabalho. Então, a gente não tinha tempo para isso. E a maior parte das pessoas, vamos combinar que todo mundo colocou o pessoal para trabalhar dentro de casa, mandou os computadores para casa, fez lá do jeito que deu e vamos nessa, vamos trabalhar. Eu digo por experiência própria, lá no escritório todo mundo carregou seu computador, foi para casa e começou a trabalhar de casa. Logo nos primeiros dias a gente já instituiu, até para não envolver riscos a nenhum advogado do escritório. E o pessoal administrativo também. E essa medida provisória veio quase um mês depois disso. Ela é do dia 22 de março. Isso já veio acontecendo no dia 22 de março. Um mês não, ela veio uns 15 dias depois. Se alguém tiver a data do início da pandemia, me refresca melhor a mente. E aí, com essa medida provisória, você pôde fazer esse teletrabalho, ele precisava ser feito através de um acordo escrito com o trabalhador, não podia ser um acordo verbal e nem ser um acordo assinado eletronicamente, tinha que ser um termo aditivo de contrato de trabalho. Então, a lei flexibilizou isso. Você só precisava dar 15 dias de antecedência, você só precisava dar 2 dias de antecedência e você comunicava ao trabalhador, você não precisava da concordância dele, você manda ele para casa e ele obedece, ele vai para casa e desenvolve as atividades dele em casa. Recebi até consulta a respeito disso. Doutora, se o meu trabalhador se nega a trabalhar em casa, ele diz que ele não tem condição, que não dá, que para ele, e você empresa, tenta prover todas as condições e ele mesmo assim não quer. Para mim, subentende-se que ele está pedindo demissão, que ele está pedindo para sair. E por quê? Porque, gente, essa medida provisória, ela trouxe até mais do que a CLT falava. A CLT deixava aberta a possibilidade de acordo entre as partes, essa questão de custeio de material, de custeio de insumos, ou seja, quem paga a conta de energia, quem paga o computador, quem paga a impressora que é necessária. A gente tem uma empresa de costura que a gente faz assessoria, que quem é a responsabilidade de levar a máquina de quem? Isso tudo é responsabilidade de quem? A medida provisória fechou essa lacuna e disse com todas as letras, essa possibilidade agora, essa determinação agora é da empresa. Quem tem obrigação de prover a estrutura é a empresa. Ah, mas eu já tenho estrutura em casa e não preciso que a empresa faça isso por mim. Bacana, não tem problema. A empresa não vai precisar custear, isso pode ser, não é uma obrigatoriedade de custeio. Quando é que vai ser obrigatório esse custeio? Quando o trabalhador alega que não tem, que não pode fazer, que não pode dispor desse meio. Quando eu viro para vocês, eu estou vendo muitos estudantes de contábeis aqui, que possivelmente sejam estagiários de escritórios de contabilidade de empresas. Você vira para o teu empregador e diz, olha, eu não tenho computador em casa. Ou, olha, meu computador não tem suporte para o seu sistema. Seu sistema não vai rodar aqui. Então, se o empregador quiser que você continue trabalhando, ele vai precisar te dar um maquinário, te emprestar o maquinário. E isso veio aí na medida provisória na modalidade de empréstimo mesmo, de comodato. E se você diz para ele, olha, não tenho condição de pagar energia elétrica, isso vai me onerar muito, ele tem obrigação de custear isso. Ah, mas as empresas estão fechadas, as empresas estão em dificuldade, todo mundo reduziu o faturamento, não tem grana para pagar isso. E aí?
E aí, meu amigo, que se não tiver condição para pagar isso agora, a gente tem uma resposta melhor. Quando saiu essa medida provisória, aceita que dói menos, ou você tem dinheiro para pagar, custear o equipamento do funcionário, a estrutura do funcionário, ou você vai pagar o salário sem ele trabalhar. Nessa hipótese, o trabalhador sim pode permanecer em casa recebendo o salário. Agora, com as outras medidas, a gente vai ver lá na frente que a gente tem outras possibilidades. Não seria, não ocorreria dessa forma, mas nesse começo ocorreu. Então, outra coisa que foi importante nessa medida provisória é que ela trouxe de forma expressa que o fato de você se comunicar por aplicativo de mensagens com o seu trabalhador ou por programas de comunicação, WhatsApp, Zoom, Team, fora do horário de trabalho, não significa que ele esteja fazendo hora extra. Isso foi interessante. Salvo se a convenção coletiva dessa categoria disser que isso é hora extra. Aqui na Bahia não conheço nenhuma. E aí o que mais que a gente teve de diferente? Nós tivemos a flexibilização aí das férias, e essa flexibilização veio justamente para diminuir o prazo de aviso dessas férias. Essa foi uma imposição também, o trabalhador não precisa concordar com essas férias. Ele trouxe a possibilidade de antecipar essas férias, de antecipar esse período de férias. O que é que eu chamo isso? Olha, comecei a trabalhar hoje, comecei a trabalhar no mês de fevereiro. A pandemia foi determinado fechamento lá no meio de março. Não tem um período aquisitivo ainda. Acho que todo mundo sabe que é período aquisitivo, né? Que é aquele período que o trabalhador ele trabalha um ano para no ano seguinte ter direito às férias. Então, mesmo esse trabalhador que não tem esse período já adquirido, essas férias podem ser antecipadas, essas férias individuais. E por que eu estou frisando individuais? Que nós temos aí as individuais e as coletivas. Porque a flexibilização feita por essa medida provisória, ela foi diferente. Para essas férias individuais, a gente teve essa flexibilização desse prazo e a gente teve a possibilidade de antecipar período que não estava dentro do que ainda não estava adquirido. Já para as férias coletivas, o artigo da medida provisória ela não trouxe essa possibilidade. E a gente diz especificamente que em direito a lei diz exatamente o que ela disse. Então, se ela não falou expressamente, é porque ela não quis dizer. A lei não omite de forma proposital. Se ela não disse, é porque ela não quis dizer. Outra coisa que foi modificada para as férias individuais e que não foi modificada para as férias coletivas foi o prazo para pagamento. Como eu falei antes, as férias individuais você tem um prazo você tinha um prazo normalmente de 30 dias antes, de 2 dias antes, você teria que pagar essas férias. Esse prazo ele foi flexibilizado e agora você só precisa pagar essas férias no 5º dia útil do mês subsequente ao gozo das férias, ao início das férias. Como é isso, Jana? Se você dá as férias para o trabalhador no dia 5 de março, você teria até o 5º dia útil de abril para poder fazer o pagamento dessas férias. E aquele 1/3 que você teria que pagar junto, você tem até o dia 20 de dezembro, ou seja, o mesmo prazo do pagamento da primeira parcela do 13º salário para fazer o pagamento desse terço constitucional. Então, houve essa flexibilização também no pagamento. Já para as férias coletivas, isso não aconteceu, tá? Outra mudança importante foi a possibilidade de antecipar os feriados não religiosos. E de modo que o trabalhador também não precisa concordar, é uma imposição. Então, você antecipa e ele não discute. Você só precisa comunicar ele com 2 dias corridos de antecedência. E os feriados não religiosos, os feriados religiosos, aí sim você precisa da concordância do trabalhador. Você precisa fazer um acordo, mesmo que seja de forma virtual, para isso. Uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre aviso, sobre o teletrabalho, é que você agora não precisa fazer um termo aditivo de contrato quando você vai colocar o trabalhador para casa. Mas você tem um prazo de 30 dias
para regularizar isso, para fazer esse termo, esse termo de acordo escrito. E essa medida provisória, ela também trouxe um benefício aí discutível, legalmente discutível, de que convalidou tudo que foi feito até a edição da medida provisória em razão da pandemia. Ou seja, quem colocou o trabalhador de férias e não tinha respeitado o prazo que estava na CLT, a medida provisória que saiu depois, supostamente convalida isso. Por que eu falo supostamente, gente? Nós temos professores de direito aqui que eu sei. A lei, ela não tem a possibilidade de atrair, de cobrir coisas que já passaram. Ela não tem, normalmente, a possibilidade de retroagir. Então, acho essa uma questão bastante discutível no futuro. Vamos ficar de olho nisso. E aí nós tivemos uma outra mudança muito importante que eu venho usando bastante. É para mim, uma das melhores alternativas para esse enfrentamento. Até porque hoje a gente tem decreto fecha tudo num dia, decreto permite abrir no outro, não é isso? Aí em Feira de Santana eu sei que tá essa loucura, aqui em Salvador também. Uma semana pode abrir, outra semana não pode abrir. Eu tive cliente que deu férias pro pessoal e aí depois foi permitido abrir. E aí, tava todo mundo de férias, o que faz? Não faz, né? Compra feito. Não tem o que fazer. Aí tinha um pessoal que estava suspenso, voltou. Então você fica nessa gangorra. Então, esse banco de horas negativo, vou falar assim, sobre suspensão do contrato. Esse banco de horas negativo, gente, ele traz a possibilidade de você pagar o salário do funcionário, para quem tem caixa para isso, obviamente, se é que alguém tem caixa ainda, né? Pagar o salário do funcionário e o funcionário compensar isso no futuro. Ah, isso não tinha possibilidade antes? Não. Acreditem, tem muitos juristas, tem muitos advogados que de forma equivocada dizem que isso era possível. E não é. E não era. Isso só era possível se tivesse previsão expressa na convenção coletiva da categoria. Ou uma previsão legal. A gente sabe que teve a reforma trabalhista de 2017, que trouxe aí uma regulamentação sobre banco de horas, mas sobre esse banco de horas negativo, não. Então a medida provisória tapou esse vácuo, esse limo que tinha aí, trouxe essa possibilidade de você pagar o salário e colocar o trabalhador para compensar depois. Ah, mas tinha banco de horas na CLT? Tinha. Mas o banco de horas da CLT, ele traz uma possibilidade de compensação, de tempo para compensação muito pequeno. Se a gente pensar que hoje a gente tem 60 dias de pandemia, a gente tem aí num contrato de trabalho normal, se todo mundo estivesse pagando 220 horas por mês, a gente está falando de 440 horas. E você só pode fazer essa compensação de 2 horas por dia, até o limite de 10 horas trabalhada. Então, se a gente está falando de compensar 2 horas por dia, viabilizem aí quanto tempo você ia levar para poder compensar isso. Não justifica, né? Então, a medida provisória ela aumentou o tempo de compensação e colocou isso para 180 dias. Certo? E aí, gente, o ponto alto aí da nossa discussão atual a respeito dessa medida provisória. A gente teve aí uma medida discutida pelo Supremo Tribunal Federal e que dizia respeito especificamente a um artigozinho que veio lá no final dessa medida provisória, bem capcioso, que dizia o seguinte: não vão ser considerados, não vai ser considerado doença ocupacional o trabalhador que ficar contaminado durante esse período por coronavírus. Dizia expressamente, ou seja, barrava a possibilidade de ser. E aí o Supremo veio e cortou a eficácia desse artigo. Disse exatamente que esse artigo não vai ter validade. E o que é que o Supremo Tribunal quis dizer com isso, gente? Ele quis dizer que agora quem pega Covid é doença ocupacional? Não. Ele simplesmente tirou esse artigo de lá. Então, o que ele fez com isso na prática? PRO significa que o trabalhador que pegar coronavírus, ele automaticamente está
ele pode abrir uma CAT? Não. Entendo, gente, que a nossa legislação traz uma doença pandêmica como essa, que endêmica é diferente de pandêmica, que tem uma amplitude muito maior, que uma doença pandêmica como essa, ela tem uma vinculação, quase que uma disposição social tácita de que as pessoas vão se contaminar com isso. Tanto nós temos essa previsão que nós temos todas essas medidas determinando que todo mundo fique em casa. Significa que existe uma chance real e plausível de que todo mundo pegue. E, obviamente, quem está exposto ao trabalho, quem está passando ali 8 horas por dia trabalhando, 10 horas por dia trabalhando, 12 horas por dia trabalhando, tem uma possibilidade maior de pegar isso do que a gente que está dentro de casa. Mas necessariamente a culpa é do empregador? Não. Não tem como culpar necessariamente o empregador pela aquisição dessa doença simplesmente porque você estava trabalhando. Tá, traduz isso em miúdos. O que é que eu faço? Estou trabalhando, peguei coronavírus. O que é que eu faço? Meu empregador tem que abrir uma CAT para mim? Entendo eu que não. Não necessariamente. Vou falar 2 casos rápidos aqui para vocês entenderem. Eu tive uma situação de uma empresa em que os trabalhadores tiveram coronavírus, em que um trabalhador teve coronavírus. E aí, depois disso, mais 5 trabalhadores dessa mesma empresa tiveram coronavírus. E por que eu estou contando isso? Porque nesse caso, quando a gente foi averiguar, apesar de tudo que a gente orientou, de todas as orientações que a gente deu, o nosso cliente não estava fornecendo máscara de forma adequada. Ou seja, ele dava uma máscara por dia. As máscaras só duram 4 horas. Mesmo as descartáveis, mesmo as que não são descartáveis, viu, gente? As de tecido também. Elas têm que ser substituídas. Então, os equipamentos de segurança estavam sendo negligenciados. E houve um alastramento da doença no ambiente de trabalho. Então, nesse caso específico, eu orientei a ele que abrisse uma CAT para cada um dos trabalhadores que foi contaminado. Porque houve efetivamente um indício de que aquilo aconteceu em decorrência da atuação profissional e especialmente decorreu da omissão da empresa, de uma falha da empresa, certo? Eu já tive uma outra situação, uma outra empresa que num quadro de 45 trabalhadores, uma funcionária do administrativo pegou. Ela estava indo trabalhar todos os dias, mas uma funcionária pegou, ninguém mais pegou. Só ela, ninguém mais pegou. Então, se uma única trabalhadora pegou, gente, isso é uma doença ocupacional? Isso é uma doença que decorreu do trabalho? Não. Esse empregador estava tomando todas as cautelas necessárias. Então, ele se cercou de tudo que ele podia se cercar. Então, nesse caso, não dá para a gente atribuir, fazer um nexo causal de que isso teve necessariamente relação com o trabalho. Tá, gente? Então, o que o STF quis dizer foi pura e simplesmente isso, que você não necessariamente tem um afastamento de uma doença ocupacional e não necessariamente a caracterização. Você depende aí de prova, mas você deixa a coisa aberta, deixa a coisa para que as pessoas consigam provar no dia a dia. E isso é muito importante para que a gente não tenha nenhuma supressão aí de direitos. E a gente sabe que isso é um caso muito, muito delicado na nossa sociedade que, segundo as perspectivas, 70% da população vai pegar, né? Eu espero que eu não esteja enquadrada dentro desses 70% e nem os meus familiares, e nem os de vocês. E aí nós tivemos o salvaguarda. Por que eu coloco aí essa imagem, gente, de uma pessoa sendo salva? Porque, de verdade, vamos combinar que a única medida provisória que realmente trouxe algum tipo de alento para as empresas foi efetivamente essa. Porque tudo isso é paliativo. A gente fala de banco de horas negativo, tem que pagar salário. A gente fala de férias, você tem que pagar as férias. A gente fala de licença remunerada, você tem que pagar a remuneração. Quem não está recebendo, como é que paga alguma coisa? Não paga. Se a coisa já está ruim do jeito que estava, se não tivesse havido essa medida provisória aí, número 936, nós estaríamos com um índice de desemprego aí infinitamente superior.
E aí, o que ela trouxe de bom pra gente? Bom em termos. Vou explicar por que em termos. Ela trouxe a possibilidade aí, gente, de suspender o contrato de trabalho ou de reduzir o salário e a jornada de trabalho de forma proporcional. Mas só, gente, que ela não trouxe isso para todo mundo. Não foi para geral, não. Ela trouxe aí alguns pontos e vírgulas, que a gente vai tentar falar um pouquinho deles. Professora, qualquer coisa você me sinaliza aqui se meu tempo estiver acabando. Essa suspensão de contrato de trabalho, gente, ela foi idealizada para quem recebe salário, a suspensão e a redução, tá, gente? Para quem recebe salário até R$ 3.135, 3 salários mínimos. Essas pessoas, elas têm a possibilidade de ter o seu contrato de trabalho reduzido em 25%, 50% ou 70%. E aí, essa redução salarial e essa redução de jornada proporcional a esse valor, essa conta, quem arca é o Estado, é o governo, através do benefício emergencial que foi criado para custear isso. E esse benefício emergencial, gente, ele veio na mesma base de cálculo que o seguro-desemprego. Então, todo mundo sabe as regras, aí a gente tem aquela tabelinha, não me peçam para fazer contas, que nós somos da área de humanas, vocês que são da área de contábeis, joga no Google, depois vocês descobrem. A gente tem até uma portaria que traz uma tabelinha agora especificamente com essa regrinha aí. E aí quem paga essa conta é esse benefício. Esse benefício vai ser dado pelo governo. E no caso da suspensão do contrato de trabalho, ele faz esse pagamento para a maior parte das pessoas de forma integral, proporcional aí ao seguro-desemprego. E por que proporcional ao seguro-desemprego? Por que é importante a gente falar disso? Vocês sabem, vocês viram aí que eu disse que o salário é até R$ 3.135. E vocês sabem que o valor do seguro-desemprego é bem menor do que isso, né? É bastante inferior. Então, nós temos uma regrinha aí de 3, regra de 3 não, essa tabelinha que traz essa redução. Então, por que essa medida provisória ela está sendo amplamente discutida pelo judiciário? Foram como chama? Interpostas várias ações diretas de inconstitucionalidade. E vou, obviamente, colocar a minha opinião em relação a tudo isso. E vocês devem ter visto também, algumas semanas atrás, uma discussão justamente sobre essa possibilidade de suspensão de contrato de trabalho. Porque ela vai importar, para quem não ganha um salário mínimo, ela vai importar em redução de salário. Ela vai importar em prejuízo para o trabalhador, necessariamente. Por que eu digo necessariamente? Gente, porque quem não ganha um salário mínimo vai ter redução salarial. Vai ter. É como 2 e 2 são 4. E o que a Constituição, a nossa Constituição Federal diz a respeito disso? Que a gente não pode reduzir salário sem a participação do sindicato, sem negociação coletiva. E, gente, quem olhar aí na minha página do YouTube, quem for lá na minha página do YouTube, vai ver lá um vídeo gravado por mim falando sobre isso, muito antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu já entendia que isso era inconstitucional. Mas eu entendo isso, mas o Supremo não entendeu. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, apesar dessa medida provisória dá a possibilidade de você fazer essa redução de salário sem a participação do sindicato. E por que eu digo isso? Porque para você fazer esses acordos de suspensão e redução de salário e de jornada, você precisa unicamente comunicar o sindicato. Você precisa unicamente comunicar por qualquer meio viável o sindicato e comunicar
o Ministério da Economia da celebração desse acordo. Então, se você pode fazer isso sem a participação do sindicato, você pode aí reduzir a remuneração, contrariando o que diz a Constituição Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse que isso aí é o que a gente chamou lá no comecinho de jurisprudência de crise. Que apesar da Constituição Federal dizer isso, nós temos outros valores tão importantes quanto na nossa Constituição, como a sobrevivência das empresas. Isso também está abarcado pela Constituição. Então, houve supostamente essa ponderação desses valores. Não concordo, dei até na época uma saída para as empresas, para quem não quisesse sofrer esse risco, e eu vou falar mais sobre isso. Esmiuçando um pouco mais sobre como se fazer, como é que a gente operacionaliza essa suspensão de contratos de trabalho e essa redução de contratos de trabalho, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, diferentemente das férias antecipadas, do home office, de todas aquelas coisas outras que eu falei antes, essa aqui, ela depende da concordância do trabalhador. Essa aqui, ela depende que o trabalhador dê, um ok. Se o trabalhador faz isso, supostamente, né, gente? A gente tá falando tudo isso em tese. Eu vou falar mais sobre isso. Supostamente, se o trabalhador fizer isso, esse acordo não está feito. Não é possível esse acordo. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: tá todo mundo desempregado, as empresas estão demitindo em massa. Alguém vai falar não? Alguém falaria não? Vocês que estão aí, pensem com vocês. Eu garanto que muitos de vocês aí passaram por essa situação. Ninguém vai falar não. Então, né? É um acordo de vontades. Você manda e eu obedeço. E é verdade. E assim, o que é que acontece em relação a isso? O que é que as empresas podem ter de problema no futuro? Bom, se em algum momento aquele trabalhador manifestou que ele aceita, mas não concorda, você pode ter um vício de vontade lá na frente que pode sim ser alegado lá no futuro. Então, o que é que eu estou aconselhando as pessoas? Aceita, pontua que não vai, que vou aceitar para não perder o emprego. Que assim, de verdade, exatamente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já digo eu para os meus filhos e já digo eu para todo mundo que me pergunta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso, gente, vai gerar muita margem para discussão lá na frente. Quando é que isso não geraria margem para discussão? Vamos chegar lá. Vamos guardar essa informaçãozinha aí que eu vou dizer lá no finalzinho. Gente, esse acordo, ele tem que ser feito de forma escrita. Ele pode ser aceito e chancelado inicialmente por meio eletrônico, mas você tem que chamar o trabalhador, fazer por escrito e guardar esse documento. Esse é um documento muito importante, diferentemente lá do home office, você não pode fazer uma assinatura eletrônica, você tem que guardar esse documento. Então, você tem que ter a cautela de voltar lá, pegar o carro depois, quem tem empresa, quem trabalha em RH de empresa, bota um carro, bota todo mundo para assinar, ou pelo menos coloca o trabalhador para assinar e te mandar escaneado isso, para você ter a segurança de que não houve vício de vontade, porque a medida provisória fala exatamente em regra escrita. E como eu disse, o que ela disse é o que está dito, é o que vai valer. E ela diz que você, depois que faz esse acordo, você tem um prazo de 10 dias para fazer essa comunicação para o sindicato da categoria e tem 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. E, gente, essa comunicação ao Ministério da Economia, ela traz consequências fundamentais. Se você não faz essa comunicação ao Ministério da Economia, que agora já saiu até uma portaria cheia de detalhes que você tem que ter, ou seja, cheia de informações do trabalhador que você tem que fazer, que as contabilidades têm que ir lá, que tramitar no sistema criado para isso, você não cumprir esse prazo de 10 dias, você fica responsável pelo pagamento dos salários e dos encargos todos sociais decorrentes
dessa suspensão ou dessa redução de salário ou de jornada. Tá, me explica melhor. Fiz esse acordo dia 1º de maio. Eu tinha até o dia 10 de maio para fazer essa tramitação e avisar lá no sistema. Não fiz. O que é que acontece? Só vai começar a valer esse acordo ou de redução ou de suspensão quando você fizer a comunicação. E se você passou desse prazo de 2 dias, vai valer a partir do dia que você fez. Entendem? Então, você fica responsável pelo pagamento do salário do pessoal pelo período anterior, pelo período que você deixou de fazer. E se tiver aí também nas convenções coletivas multa, previsão de multa normativa por atraso de pagamento de salário, esse tipo de coisa toda, você também vai sofrer essas penalidades. Então, isso é fundamental que se diga. E aí, esse benefício emergencial, ele tem que ser pago pelo governo com 30 dias da data que você celebrou esse acordo, se você fez essa comunicação no prazo. Ou seja, nessa nossa hipótese, se eu fiz o acordo dia 1º de maio, o trabalhador, e eu comuniquei até o dia 10 de maio a realização desse acordo, fiz lá a tramitação bonitinho, o trabalhador vai receber esse dinheiro até o dia 1º de junho, necessariamente. É o que está previsto na medida provisória. Ah, professora, eu estou recebendo um monte de reclamação dos meus trabalhadores que o benefício está atrasado, que isso, que aquilo outro. Gente, tem uma série de problemas hoje em dia com cadastramento, tem muita gente enfrentando problemas sobre isso. E muita gente esbarrando. Eu tive uma situação de uma trabalhadora que estava com um vínculo ativo e não sabia que estava com um vínculo ativo, e aí ela teve que entrar com recurso, enfim. São muitas as situações que podem acontecer nesse meio do caminho e que não dependem da vontade do empregador. A vontade do empregador, a obrigação do trabalhador, empregador, ela acaba quando ele faz esse acordo, cumpre todo esse protocolo que eu estou dizendo e faz essas comunicações. Depois disso, gente, se o trabalhador não recebeu por algum motivo, ele pode entrar com um recurso lá bonitinho perante o Ministério da Economia para saber o que foi que aconteceu, tá? A gente está vendo muitos empregadores aí desesperados. Eu estou passando por uma situação que eu estou acompanhando assim, que a trabalhadora não recebeu, a empresa não, a contabilidade não consegue saber por que ela não recebeu, a moça não quer entrar com recurso e fica atazanando a cabeça do pobre coitado que está com o negócio fechado, sem dinheiro para comer. É verdade, gente. Infelizmente não tem benefício para empresário e tem muita gente que vive do que produz e que está de verdade com fome, sem condição de sobreviver. Esse caso dessa empresa que eu estou falando. E a mulher fica insistindo. Então, fica aí a dica, se vocês conhecerem quem está passando por essa situação, o trabalhador pode e deve fazer recurso. Mas, gente, tem outros detalhes importantes aqui em relação a isso. Tem um detalhe fundamental que diz respeito às empresas que têm um faturamento superior a R$4.800.000 por ano. O que é que tem de diferente para esse pessoal? Essas empresas, quando elas fazem esse ajuste, elas têm necessariamente que dar uma ajuda compensatória para o trabalhador de 30%. Ou seja, quem fizer a suspensão do contrato de trabalho e tiver um faturamento superior a R$4.800.000 por ano, ou seja, mais ou menos R$400.000 por mês, essa empresa ela vai ter apenas e tão somente a possibilidade de economizar 70% do salário e vai ter que pagar 30%, tá? Essa é a ajuda compensatória. E eu vou falar mais sobre ela porque ela é o pulo do gato que eu vinha comentando com vocês aqui no início, que eu tô guardando pro final. Esse pessoal, ele vai receber 70% por esse benefício emergencial, que vai ser calculado na mesma base do seguro-desemprego, sob o mesmo parâmetro, e vai receber 30% do valor do seu salário normal. Então, nessa hipótese que a gente está falando aqui, do cara que recebe R$3.135, ele vai receber
30% desses R$ 3.135 e vai receber 70% do benefício que ele teria direito se ele fosse da entrada no seguro-desemprego, para vocês entenderem. Seria mais ou menos isso. Ah, Pró, você está falando demais em seguro-desemprego. Isso significa dizer que se depois que eu voltar, o empregador me der as contas, me mandar embora, demitir, eu não vou receber seguro-desemprego? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse parâmetro com o seguro-desemprego é tão somente uma base de cálculo. Não tem nada a ver com o recebimento do seguro-desemprego. O trabalhador que for demitido, ele vai sim ter direito ao seguro-desemprego, mesmo que ele tenha tido o contrato suspenso e mesmo que ele tenha recebido esse benefício emergencial, tá? E mesmo que ele tenha recebido, seja a ajuda compensatória da empresa, ou se ele tiver tido redução, ou qualquer dessas modalidades, isso não vai implicar em diferença nenhuma para ele. O salário, eu coloquei essa diferença aqui, porque a medida provisória ela traz aqui uma segunda hipótese. Também pode ser feito esse acordo de suspensão de contrato de trabalho e de redução de jornada e de salário para aquele trabalhador que ganha acima do dobro do teto da Previdência, que são esses R$ 12.202,12, e tenha diploma superior. É o que a gente chama em direito de hipersuficiente, que ele foi criado aí pela nossa medida provisória, pela nossa reforma trabalhista em 2017. Agora vamos combinar, né, gente? Quem é que em sã consciência recebe um salário de R$ 12.202,12 e vai aceitar receber uma suspensão de contrato de trabalho para ganhar a mesma coisa que ganharia se estivesse recebendo seguro-desemprego? Difícil, né? Bastante difícil. Então, não vejo muita utilidade prática nessa parte da previsão. E aí você pode estar se perguntando, e esse pessoal que está no meio do caminho, Pró? Como é que fica esse pessoal que recebe entre R$ 3.135 e abaixo de R$ 12.202? Bom, esse pessoal que recebe o meio do caminho aí, a medida provisória trouxe a possibilidade de reduzir ou suspender o contrato de trabalho através da convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, somente através de negociação de intermediação pelo sindicato. Nessas demais hipóteses, você pode fazer uma redução tão somente de 25%. E fazendo essa redução de 25%, você não tem aí o benefício emergencial. O trabalhador não teria direito aí ao benefício emergencial. Tá claro para todo mundo, gente? Que eu sei que essas medidas provisórias são realmente, especialmente essa última, é de dar um nó na cabeça de todo mundo. Se até os advogados estão se batendo com isso, quanto mais. Não se julguem. Voltando a falar dessa ajuda compensatória, por que eu acho que essa ajuda compensatória é uma carta na manga? A gente falou aí que quem está passando por essa situação tem necessariamente uma perda salarial. Todo mundo que está passando por essa situação e não recebe salário mínimo, recebe acima do salário mínimo, de uma certa forma perdeu dinheiro, perdeu salário. E uma pessoa perguntou aqui em cima se, mesmo com tudo assinado, com tudo formalizado, se isso vai poder ser discutido no futuro. Olha, não considero de grande margem para discussão quem não teve qualquer tipo de redução salarial, quem ganha salário mínimo, quem ganha ali o piso. Agora, o pessoal que ganha mais, que teve uma redução significativa de salário, sim, eu considero que pode sim ter uma repercussão maior. E o que os empresários podem fazer para diminuir esse risco, para, sinceramente, frente à Constituição, eliminar esse risco? Fazer o pagamento dessa diferença, se for possível, através de uma ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória que eu disse que ela é obrigatória para as empresas que têm faturamento superior a 4.800.000,
ela pode ser feita, ela está prevista na medida provisória como uma possibilidade para quem quiser fazer. Então, quem quiser e achar por bem complementar o salário do funcionário, fazer essa ajuda compensatória, pode fazer. Eu fiz isso em uma das empresas que a gente advoga e ele é um empresário muito preocupado, mesmo com baixa condição, ele morre de medo, tem pavor de ação na justiça. E tá certo, né? Tem que ter pavor mesmo porque é caro, é desgastante, só gosta de processo quem é advogado. Gente, quem não é advogado não gosta de processo. É desgastante para todo mundo que vai pisar lá. E aí o que a gente fez? Ele tinha um pessoal que recebia na base mais ou menos de R$ 1.300 de salário, não eram salários altos e não eram também o salário mínimo. Então o que aconteceu? A gente fez a conta dessa diferença de quanto é que ele precisaria complementar e transformou isso em ajuda compensatória. Qual é o benefício disso? Você não tem essa discussão de redução salarial. E você também tem a possibilidade de não agregar isso no salário, isso não entra na remuneração da pessoa, você não precisa pagar FGTS sobre essa ajuda compensatória, você não precisa pagar INSS, você não precisa pagar, a única possibilidade que você tem, se o trabalhador quiser, é recolher o INSS dele como segurado facultativo. Isso pode ser feito. Então, isso não vai entrar em nenhum tipo de base de cálculo. Isso pode ser deduzido, inclusive, do lucro líquido da empresa, lá, depois vocês contadores que decifram muito melhor isso do que eu, você pode fazer essa dedução. Então, foi um benefício criado. Então, esse é um detalhezinho que quem quiser ficar um pouco mais seguro pode pensar e estudar a possibilidade de fazer e aí tentar eliminar o máximo possível com essas discussões. Claro, doutora, tem previsão legal disso tudo que você está falando? Gente, a gente está num mar revolto, sem precedentes e sem margem para se apoiar para dizer o que é certo e o que é errado. Vai ser discutido isso no futuro? Não sei. Vai ser encarado de forma inconstitucional? Dificilmente. Na maior parte das situações, eu acredito que o judiciário vai ter um olhar muito carinhoso para toda essa situação que realmente é uma calamidade pública. E aí vocês podem ter outras perguntas que eu já sei que eu vou me antecipar. Como é que fica o vale transporte para quem está com contrato de trabalho suspenso? Boa pergunta, né? Pois é, não precisa pagar. E por que não precisa pagar? Porque é indenizatório, gente. Todas as parcelas que são indenizatórias na relação de trabalho, se você não está trabalhando, ou seja, se você está com um contrato de trabalho suspenso, se você não está usando aquilo, você não precisa pagar. Então se eu pago alimentação, eu também não preciso pagar? Depende. Recentemente a gente teve também aí uma outra medida provisória que revogou uma medida provisória anterior, a medida da medida, que era uma medida provisória do ano passado que dizia que a alimentação ela tinha uma natureza indenizatória. Então a gente não tinha mais discussão sobre isso. Qual a importância disso que eu estou falando? Porque quando a alimentação ela não está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, ela não é obrigatória. Ela sendo concedida e não sendo obrigatória, o que acontece? Ela é um benefício social. Se ela é um benefício social previsto na convenção coletiva, eu não posso tirar, eu tenho que dar. Se ela é um benefício indenizatório e está prevista como indenizatório, eu poderia tirar. Aí você já me pergunta, e o plano de saúde que os trabalhadores têm? Pode tirar? Não pode tirar? Não, gente, não pode tirar. Essa medida provisória, ela trouxe uma previsão expressa de que você tem que manter todos os benefícios do contrato de trabalho. Só que ele não especificou o que é benefício. Gente, até a gente que é advogado se bate com isso. Tem uma discussão ferrenha sobre natureza jurídica de várias coisas. Então, isso é muito delicado, muito delicado. Então, dica que eu dou para vocês. É indenizatório? Serve para indenizar? Pode tirar. É um benefício que você socialmente dá como o plano de saúde, que não tem previsão na maior parte das convenções, mas muitas empresas instituem?
Você não pode tirar. Ah, pergunta excelente. Home office, precisa pagar transporte? Precisa pagar vale transporte? Vou dizer. Você está se deslocando para trabalhar? Não. Se você não está se deslocando para trabalhar, você não está gastando com transporte. Significa que a empresa não precisa custear isso. E essa discussão, gente, para home office, tem uma discussão muito mais pesada em relação à alimentação. Porque na medida provisória que trouxe a suspensão e a redução do contrato de trabalho, ele trouxe, mesmo que de forma superficial, mas trouxe de uma forma expressa que os benefícios eles não podem ser retirados. Mas na medida provisória que fala do teletrabalho, não trouxe isso. Então, em tese, você pode tirar tudo. Em tese, eu não recomendo. Para aqueles que podem, eu estou dizendo, recomendo que se você pode pagar, permaneça pagando para quem está em home office. Mas muitas empresas tiraram e tem base legal para tirar, porque não está expresso lá. Tá, gente? Deixa eu ver se me esqueço de mais alguma coisa. E aí, a gente está passando agora, a gente está chegando aí em momentos mais decisivos, supostamente o nosso pico da pandemia passou, aos poucos os negócios vão começando a voltar. Em alguns estados já se afrouxaram as medidas restritivas dos negócios. E aí eu tô com o meu contrato de trabalho suspenso. Eu tô com o meu contrato de trabalho com a jornada reduzida, e estou fazendo uso dessas medidas do benefício emergencial. Posso suspender? Posso. Se por acaso você decidir voltar a trabalhar, você pode suspender esse acordo e determinar, e aí, gente, não é mais acordo, é determinação. Você determina que o seu empregado volte a trabalhar. E você tem que fazer isso com prazo de 2 dias corridos. Fazer essa comunicação, mesmo que seja eletrônica, tem só que ser feita a comunicação e, obviamente, a tramitação no sistema, porque aí tem algumas intercorrências práticas em relação a isso, que não vai dar tempo da gente falar, mas tem intercorrências práticas, até mesmo de devolução dos valores, tem prazo para comunicar, prazo para modificar os termos de acordo, mas você pode sim. Mas eu optei por dar férias. E aí? Pois é, gente, se você optou por dar férias, seja coletivas ou sejam individuais, você não pode interromper as férias. Não houve modificação das férias em relação a esse detalhezinho básico por aí. Se você deu as férias, você tem que continuar pagando, o trabalhador tem o direito a continuar usufruindo pelas férias. Gente, eu vou concentrar todas as perguntas no final. Eu já estou terminando a minha fala para a gente abrir para perguntas. Outra coisa que é importante da gente dizer. Essa possibilidade de redução de salário e de suspensão do contrato de trabalho, ela tem prazos diferentes. Na suspensão de contrato de trabalho, eu posso fazer isso por 60 dias, sendo que eu posso fracionar isso em 2 períodos de 30. Pro, mas e como é que fica essa situação? Eu precisei voltar antes, eu não vou cumprir os 30 dias. Como é que faz? Você simplesmente faz a comunicação, mesmo que seja antes dos 30 dias, para que esse acordo seja encerrado. E aí tem as implicações práticas que eu falei, no sentido de ou o trabalhador receber uma parte pelo governo e você custear a outra, enfim, tem essas implicações práticas. E para redução de salário e redução de jornada, nós temos a diferença básica aqui de que esse acordo pode ser feito por 90 dias. Independente do tempo que esse trabalhador tenha de casa, e independente do percentual de redução. Seja uma redução de 25%, uma de 50%, uma de 70%, você pode fazer isso por até 90 dias. E eles não precisam ser necessariamente ininterruptos. Você pode fazer agora e aí depois decidir fazer novamente, fazer um novo ajuste. Mas se você, nesses acordos, eles têm que ter a previsão de início e a previsão de final.
do valor. A redução do salário e a redução da jornada, eles têm que ser em percentual equivalente. Ou seja, se eu reduzir 70% do salário, eu reduzo 70% da jornada. E aí eu participei de um mosaico, um webinar multidisciplinar para o pessoal da área de educação, e essa foi uma pergunta fantástica sobre home office e a compatibilidade do home office com a redução de salário. Olha que negócio interessante. Pode fazer? Quem está trabalhando em home office pode ter, a empresa pode fazer uso dessa redução de jornada, de salário e de jornada? Pode. Não há incompatibilidade. O que é que tem de diferença com isso? Apenas, então, somente você vai ter que cobrar do trabalhador apenas o proporcional do trabalho que você vinha mandando. Se você tem uma carga horária de 100%, você reduz 70%, você não pode esperar que o trabalhador vá nos 30% cumprir a mesma quantidade de trabalho, que ele não é ninja. Então, não dá. Então, essa foi uma pergunta bastante interessante. Outra coisa que é importante que se diga é que existe, a medida provisória trouxe uma previsão de garantia do emprego por quem por quem fez essa suspensão de contrato de trabalho ou essa redução de jornada e redução de salário. E isso fez com que esse trabalhador ele tivesse um prazo para ser demitido. Ele não pode ser demitido por um determinado período. Se eu fiz esse acordo por 30 dias, eu tenho o período do acordo que ele não pode ser demitido, até porque o contrato está aí suspenso, ou com redução, ou seja, ele está em gozo desse benefício, e eu tenho o período, a mesma quantidade de tempo subsequente de garantia do emprego. O que é garantia do emprego, gente? É a impossibilidade dele ser demitido, é o que a gente chama de estabilidade. Ele teria estabilidade pelo período igual ao que a empresa fez uso desse benefício. Ou seja, se ele fez a redução do salário e de jornada por 90 dias, ele tem 90 dias depois que acabar essa suspensão, essa redução de estabilidade. Tá, quebrei, vou ter que mandar o cara embora de qualquer jeito. Quebrei e vou ter que mandar embora. Como é que fica esse salário? Como eu disse, não houve modificação nenhuma com relação a essa questão de demissão. Então, se você demitiu, você teria que pagar essa estabilidade trazida aí por essa medida provisória. E essa estabilidade, ela vem com um percentualzinho específico. Essa garantia provisória, para quem teve uma redução de jornada de 25% de salário, ela vem com 50% dos valores que esse trabalhador teria direito a receber pelo período restante. Ou seja, vou traduzir em miúdos para vocês. Suspendi o contrato de trabalho por 60 dias. Com 45 dias eu precisei mandar o trabalhador embora. Não teve jeito, fechei as portas, vou precisar mandar ele embora. Além da rescisão, você precisaria pagar o restante do período que faltaria para essa complementação. Se eu tive 60 dias de suspensão, com 30 dias que ele voltou ao trabalho, eu demiti, você teria que indenizar 50% dos 30 dias restantes, certo? Ou, no caso de redução de 25%, 50% do valor. No caso de redução de 50%, 70% do valor que ele teria direito, dos valores de salário. E no caso de redução de 70% do salário ou suspensão do contrato de trabalho, 100% do valor que ele teria direito aos salários. Como é isso? Nesse exemplo que eu dei de suspensão de contrato de trabalho. Se você suspendeu o contrato de trabalho por 60 dias, ele voltou a trabalhar, passou 30 dias trabalhando e aí você demitiu ele, você tem que indenizar os 30 dias seguintes. Na rescisão, você paga um salário a mais. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês a respeito dessas relações de trabalho, essas medidas provisórias, era isso.
todos esses enfrentamentos, eu vou reiterar agora no final da minha fala, vieram tão somente para preservar os empregos. Então, tudo que a gente está falando aqui não traz como benefício rescisão de contrato, traz benefício para manutenção. Então, tudo que vocês sabem, tudo que vocês têm no cotidiano normal de vocês, continua mantido. Todas as demais regras continuam mantidas. Então, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a permanência de vocês por esse longo período aí e queria abrir para perguntas para quem quisesse, tivesse alguma dúvida.